Muito bem, pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja muito bem. Que delícia dar uma aula com um monte de gente conhecida aqui, gente que eu não vejo faz tempo. A Silvia, acho que desde 2019 que eu não a vejo. Maria Helena, acho que um pouco menos, 2021, 22, por aí. 2020, 2022, Ricardo, a gente não se viu, a gente se falou muito pelo WhatsApp naquele projeto do NECA, lembra? Ah, sim, Com a é verdade, mas FIAC. estou dizendo, eu pensei no presencial, né? Não, presencial desde dezembro de 2019. É, por Mas a aí. gente ainda se reconhece, né? Isso é muito bom. É bom, é bom, isso é um bom sinal. Tudo bem, gente, vamos lá. Então vamos falar sobre inteligência artificial, que é uma coisa que está na moda, né? Todo mundo quer falar sobre isso agora. A ideia aqui é passar um overview. Provavelmente muitos de vocês já tiveram algum contato, já conhecem um pouco daquilo que eu vou falar, mas a ideia principal dessa masterclass, desculpe, enrolou a língua aqui, gratuita, é a gente dar uma ideia geral, principalmente para quem ainda não conhece, para quem não viu. Mas eu vou falar de algumas coisas também que tem a ver com o momento de inteligência artificial, com aquilo que a gente tem passado no momento. Então, o que nós veremos hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual. Vou passar, na verdade, também um pouco alguns links para vocês, em alguns lugares que vocês podem depois consultar, né? Então, passar principalmente empresas, organizações de confiança, para que vocês possam depois se informar a respeito do que está acontecendo, porque o que eu tenho falado bastante para o pessoal é o seguinte: inteligência artificial é um tsunami. Então, eu falo em algumas palestras, em algumas aulas, que a gente tem uma semelhança com o momento que eu vivi quando eu comecei a trabalhar com TI, quando ainda era informática, lá em 85, que o pessoal falava que ia tirar emprego de muita gente, coisas desse tipo. Realmente aconteceu isso, mas vejam que hoje também a tecnologia emprega muita gente, né? Então, o que acaba acontecendo é que as profissões elas vão sendo substituídas e as pessoas vão aprendendo novas tecnologias e a gente vai ter na nossa vida, de uma certa forma, facilitada, e aí a gente tem a oportunidade de desenvolver outras coisas. Então, também vou falar um pouco sobre isso ainda hoje. Eu acredito muito na inteligência artificial como uma tecnologia que pode potencializar a gente melhorar o mundo. Mas já vamos falar sobre isso. O que é de fato inteligência artificial? Porque ela ficou mais em evidência agora, mas a gente ouve falar de inteligência artificial, eu pelo menos ouço falar de inteligência artificial desde 85, quando eu entrei na minha graduação. Então já se falava de programação fuzzy, de coisas desse tipo, já se conversava no mundo acadêmico sobre inteligência artificial, provavelmente até antes disso, que foi o meu primeiro contato, ou seja, há 40 anos atrás, né? A inteligência artificial generativa, vamos falar especificamente da generativa, como a IA pode te ajudar, né? Então também é uma coisa que muitas pessoas ainda têm dúvidas e a gente acaba tendo dúvidas também, porque, como eu disse, é um tsunami. Todo dia tem aparecido coisas novas, oportunidades novas de nós aprendermos, de nós explorarmos mais sobre inteligência artificial. O que você precisa saber sobre inteligência artificial? Vou falar um pouquinho sobre engenharia de prompt, porque engenharia de prompt é algo que já tem cursos de ensino superior sobre engenharia de prompt, e como funciona o GPT, especificamente como funciona e o que é GPT. Aí eu queria apresentar para vocês, alguns de vocês com certeza já conhecem o Mestre Google. O Mestre Google foi uma criação minha em parceria com algumas ferramentas de inteligência artificial. Deixa eu só ver aqui se meu som está compartilhado, que eu esqueci de deixar liberado aqui. Espera só um pouquinho, compartilhar som do computador. Estava desligado mesmo. Eu ia soltar aqui, vocês não iam escutar nada. Deixa eu só conferir aqui que eu cliquei, mas eu não consegui ver se clicou no lugar certo. Tá, então vamos lá. Vou apresentar para alguns aí o Mestre Google. Olá, eu sou o Mestre Google, guru do gordinho. Sou especialista em utilizar gestão de projetos com sabedoria e priorizando o bem-estar da humanidade. Durante séculos tenho aprimorado minhas técnicas de gestão com sucesso, incluindo abordagens ágeis, híbridas e preditivas com o uso de inteligência artificial. Vai ser um prazer ajudar você através das consultas que receberei do meu discípulo, professor André Ricardi, o gordinho. Namastê.
Então tá aí o mestre Google, não é Google, hein? É Google, é Guru do Gordinho. E muitos de vocês com certeza já conhecem o mestre Google, porque quando eu fiz esta animação, quando eu consegui montar essa animação, eu mandei para um monte de pessoas da minha família, para um monte de amigos, porque eu fiquei fascinado. Isso, na verdade, aconteceu há quase 2 anos e meio atrás. E eu fiquei fascinado, por quê? Porque eu vi uma possibilidade de eu aplicar algumas coisas que eu tinha vontade de fazer sem ter talento necessariamente para isso. Então, isso é uma das primeiras coisas que a inteligência artificial nos permite. Ou seja, a gente quebrar paradigmas, a gente quebrar barreiras no sentido de nós conseguirmos fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer. Eu sou péssimo desenhista. Se ela ainda não saiu, está conectada aqui, por exemplo, tá, acho que ela ainda está. Minha filha Amanda, que é excelente desenhista. E uma vez a Amanda perguntou para mim assim, pai, por que que você desenha as pessoas fazendo um risquinho assim, um monte de risquinho, uma cabecinha redonda, né? Eu falei para ela, porque eu não tenho talento para desenhar. E ela é muito habilidosa desenhando. E eu realmente não consigo. E conseguir fazer uma caricatura, vamos dizer assim, tão bem desenhada, foi realmente um desafio. Desculpa, gente, eu estou um pouquinho ameaçando pegar uma gripe aqui. Então, foi um desafio que eu superei com a ajuda, sem dúvida nenhuma, uma bela de uma ajuda da inteligência artificial e que me deixou fascinado. Na fase, todos nós temos uma fase, provavelmente alguns de vocês já passaram por isso ou ainda vão passar, em que nós ficamos fascinados com a inteligência artificial, porque ela nos permite de fato quebrar essas barreiras e com que nós conseguimos fazer algumas coisas. Aí um dia, uns 2 meses atrás mais ou menos, eu estava trabalhando no chat GPT, ele falou, olha, André, você gostaria que eu te falasse o que que eu penso de você? Então eu coloquei, veja o que o chat GPT pensa de mim. E ele montou esse texto aí, né? Mestre Jedi de gestão de projetos. Ele é um pouco exagerado, vocês vão aprender também que ele puxa o nosso saco. Ele é puxa saco, o chat GPT, o É um curso Google. sobre Alô? Queria perguntar alguma coisa? Não, acho que não, acho que só abriu o microfone sem querer. Então a gente tem realmente a possibilidade de explorar eu estava falando de puxar o saco. Ele nos puxa o saco. Ele fala: Ai, como vai você? Tudo bem? Só estou vendo a Regina aqui. Regina, como vai? Nossa, que bom poder te ajudar. Que bom que você está aqui hoje. Porque de fato ele é preparado para isso, para ele ser cordial. Até tem alguns amigos que falam que nós também precisamos ser cordiais com ele para que, se algum dia a inteligência artificial tomar conta do planeta e quiser eliminar a raça humana, quem sabe ela nos isenta disso, né? Consigamos ser, vamos dizer assim, tirados da lista negra da inteligência artificial. Mas aí tem aí uma brincadeira, acabei postando também isso, botei aqui uma imagenzinha do mestre Google aqui no canto, né, para ilustrar, só para mostrar aí a apresentação um pouco diferente, só que eu voltei ao invés de ir para frente. Alguns de vocês, se não todos também, estão aí participando alguns dias de um grupo que eu criei somente para poder criar vagas. Por quê? Porque a gente tem uma série de robôs. Na verdade, eu poderia postar diretamente o link. Mas hoje, até alguns que entraram logo no comecinho do grupo viram que eu acabei esquecendo de bloquear o grupo. E a gente tem hoje muitos robôs espalhados pela internet que acabam entrando e querem fazer propaganda, coisas assim. Então, eu criei o grupo para que o pessoal pudesse se inscrever, justamente para a gente conseguir barrar esse tipo de mecanismo inadequado, vamos chamar assim, do uso da internet hoje e também do uso de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Porque, se não todos, uma boa parte desses robôs que ficam tentando entrar em grupos, em coisas, em páginas, etc., eles são alimentados e são controlados por alguns mecanismos de inteligência artificial. Aí eu fiz algumas enquetes lá. Então, qual o seu maior interesse em relação ao uso de inteligência artificial? Alguns que estão aqui responderam lá. E também depois eu perguntei de novo, incluindo algumas perguntas de alguns colegas. Mas eu queria fazer essa enquete de novo com vocês, usando uma ferramenta que eu gosto muito. Quem já participou dos meus eventos já participou de alguma coisa assim, que é o EduPulses. Eu vou mandar o link aqui para vocês, aqui no bate-papo. Deixa eu só abrir aqui o bate-papo. Cadê você? Eu cliquei, ele não abriu, agora abriu. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem participar. Esse link aqui ele já deve acessar direto.
mas eu vou mostrar aqui também para quem eventualmente estiver com o celular e quiser participar com o celular, pode entrar pelo QR Code que está aí na tela. Então, para vocês também responderem rapidamente a uma enquete, até para a gente aquecer um pouquinho aqui as turbinas e para que eu tenha uma ideia aí do que, principalmente quem está aqui, o grupo que está aqui conectado, que tipo de interesse que vocês têm. Pessoal, vocês podem me perguntar a qualquer momento qualquer coisa, tá? Eu não falei para todos, mas uma boa parte de vocês também sabe, eu tenho 40 anos de docência, completei o mês passado. Então, se me interromper, dificilmente eu vou perder o ponto onde eu tô. E aí tem um monte de professores aqui acompanhando, eles me ajudam. Se precisares, me falam onde é que eu estava falando. Acho que todo mundo já conectou. Temos 16. Não, tem bastante gente ainda para entrar aqui, porque tem 16 participando e temos 34 conectados aqui. Vou esperar só mais um pouquinho aqui, eu mudo a tela para ver o que que vocês estão respondendo. Sem problemas, Elaine. Já vou mudar para lá. Vamos lá, deixa eu ver. Esconder QR Code. O pessoal já está respondendo aqui, ó. Automação de tarefas cotidianas, é o interesse da maioria. IA me auxiliando como um especialista. Gestão de projetos pessoais. E Elaine chegou a pegar o link? Eu vou jogar de novo aqui. Eu não sei se ela entrou depois que eu compartilhei o link aqui. Deixa eu jogar de novo aqui no bate-papo. Tudo bem. Deixa eu dar um tempinho aí também para o pessoal responder. E a me auxiliando como especialista em automação de tarefas cotidianas, gestão de projetos pessoais, ferramentas que utilizam IA, solução de desafios complexos, pesquisas acadêmicas, usar no meu dia a dia. Perdão, deixa eu ver o que que o pessoal não quer. Sugestões de ajustes na ingestão de alimentos, está empatado, e automação de testes de qualidade de software. Perdão, de novo, também está empatado. Opa, gestão de alimentos ficou negativo. Tudo bem, só esperar mais um pouquinho aí. Aproveitar para limpar a garganta. Muito bem, eu vou deixar aí o pessoal respondendo. Quem quiser continuar respondendo, eu vou continuar só para a gente não ficar muito tempo aqui, né? Então agora já deu para ter uma ideia ali o interesse de vocês. Aqui, para quem quiser ficar e puder ficar até o final, eu vou fazer uma pequena enquete, vou fazer algumas perguntas no final para que vocês respondam em cima dos conteúdos que eu falei. E quem tiver a melhor pontuação vai receber gratuidade no curso que vai começar amanhã. E aí, se alguém por acaso que tiver que já comprou o curso e ganhar essa enquete, aí eu devolvo o dinheiro para a pessoa, tá? Não vai ser prejudicado por causa disso. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do cenário atual. Então, como é que está a inteligência artificial hoje? Sem dúvida nenhuma, uma das maiores referências que a gente tem hoje sobre inteligência artificial no mundo é a Universidade de Stanford, que soltou agora um relatório, já com data de 2025, um relatório sobre inteligência artificial. E aí eu trouxe aqui só dois gráficos para vocês terem uma ideia. É um documento extenso, é um documento gratuito, tá? Tem o link, eu vou passar o link depois para vocês lá no grupo também. Mas aqui tem, eu não vou passar agora, porque eu tenho 40 anos de docência, eu falei para vocês, se eu passar o link agora, a pessoa começa a ler o relatório e não presta mais atenção no que eu estou falando, não é assim, meus colegas professores? A gente passa o link no meio da aula, a pessoa desconecta da tua aula, esquece que você está falando. Então não vou passar o link agora, senão eu perco a minha audiência. Mas tem aqui algumas informações bem interessantes, principalmente uma coisa que me surpreendeu quando eu vi aqui ao volume de investimento em 2023 do Google em relação à OpenAI, né? Então, olha que é uma diferença absurda aqui. Então, realmente, o Google, a gente ouve falar por aí, mas realmente o Google está investindo muito nas questões de inteligência artificial. Uma outra fonte que é uma referência muito interessante também, que tem muitas informações atualizadas e que podem ajudar vocês a entender como que está a inteligência artificial, é a McKinsey, né, que é uma empresa que tem tradição em fazer pesquisas
com informações interessantíssimas, e tem também lá um relatório recente que pode ajudar você a ter uma ideia. Aqui o que me chamou a atenção foi essa expansão aqui do uso de inteligência artificial generativa com uma curva acentuadíssima. Então vejam que a gente tem aqui também pesquisas desde 2017, especificamente nesse gráfico, né? Mas aumentou no uso de inteligência artificial de uma maneira geral, mas de uma forma muito acentuada recentemente, porque justamente foi essa popularização da IA generativa, da inteligência artificial generativa, que permitiu que nós, meros mortais, que não estamos envolvidos em pesquisas mais avançadas, ou que trabalhamos, os que trabalham eventualmente em empresas que têm um investimento maior nisso e um uso maior também de inteligência artificial, ficou acessível, ou seja, popularizou mais, como em algum momento uma série de tecnologias se popularizam e ficam acessíveis à população, como celular e outras, internet e outras tecnologias que a gente vê, né? Aqui eu fiz essa pesquisa hoje de manhã, justamente para mostrar para vocês como que a IA, uma das coisas que talvez alguns de vocês ainda não conheçam, aqui eu estou dentro do chat GPT-3, né, o O3, e eu pedi para ele fazer uma pesquisa para mim. Agora, por favor, pesquise infográficos confiáveis que demonstrem o cenário atual do uso de inteligência artificial pelo mundo. Então, foi ele que me trouxe esses dois manuais, esses dois relatórios, na verdade, né, que eu acabei de mostrar para vocês. E ele, se você tiver na conta paga, ele já te traz como link. Já trouxe aqui com os links da Stanford, da McKinsey, e aqui eu já fui, cliquei e acessei direto aquilo lá que vocês viram. Então tem uma facilidade muito grande da gente pesquisar coisas atualizadas hoje através do da inteligência artificial generativa, que é um caso, uma das ferramentas sem dúvida nenhuma mais utilizadas hoje no mundo é o ChatGPT, né? Ou ChatGPT. Eu trouxe aqui também para compartilhar rapidamente, até para ilustrar uma coisa que eu coloquei no grupo para vocês, o, alguns documentos do PMI. Uma boa parte de vocês aqui sabe que eu estou muito envolvido na área de gerenciamento de projetos há muito tempo. E o Pulse of the Profession é uma pesquisa do PMI que fala sobre mercado de trabalho, de como está a profissão de gerenciamento de projetos pelo mundo. Esses documentos todos são gratuitos, então depois também vou passar o link para vocês. Tá, mas mais para mostrar que ali tem informações com relação, hoje direcionando bastante para aquilo que o PMI chama de perspicácia de negócios na tradução oficial, que é o Business Acumen, que é você estar preparado e entender do negócio para que você possa também gerenciar projetos, entre outras coisas, e como que o profissional que entende como o negócio funciona, aquele negócio, aquela área de negócios em que ele está envolvido, como que isso facilita essa pessoa a trazer melhores resultados para a empresa e ela se destacar, logicamente, no seu ambiente de trabalho, né? Aqui também mostrando uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu quis trazer para mostrar. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para eu começar a rabiscar, mostrar para vocês aqui no tablet aqui do lado. E aqui, por exemplo, fala de aspectos de comunicação. Então, quais são as habilidades, os skills que as lideranças valorizam? Então, a comunicação, as capacidades, as habilidades de comunicação são muito destacadas. Aqui, por exemplo, é um ponto que a inteligência artificial nos ajuda muito. Então, para quem nunca usou ainda inteligência artificial generativa para te ajudar a escrever um e-mail, para te ajudar a melhorar um documento, para você montar um material de aula, para você responder um e-mail e preservar o seu emprego, não perder um cliente, que ela pode te ajudar nisso também. Então, tem uma série de usos aí que a gente tem da inteligência artificial relacionada à comunicação. Já vou explorar um pouco mais isso. Também com relação a gerenciamento de partes interessadas, o engajamento das pessoas que eventualmente estão se relacionando com o projeto. Então, também muitas pessoas se surpreendem com isso, mas a inteligência artificial também pode nos ajudar muito nas questões de relacionamento humano, de uma série de formas, até nos ajudando a dar feedback para as pessoas que trabalham conosco de uma forma mais delicada, mais respeitosa e assim por diante.
Aí eu peguei também um outro documento, e aí tem uma série de coisas lá nesse Pulse of the Profession, quem se interessar depois dá uma olhadinha. Aí tem também lá um outro documento que fala sobre a jornada da inteligência artificial generativa para profissionais que trabalham com gerenciamento de projetos. Também é um documento agora do comecinho desse ano, de 2025. E aí fala sobre as diferenças entre as pessoas que estão explorando inteligência artificial e aquelas que são pioneiros. Então, aqui, como as pessoas que já estão avançando na sua área de trabalho, na sua área de negócios, no uso, na pesquisa, no aprendizado de inteligência artificial, como essas pessoas estão trazendo melhores resultados, estão conseguindo se destacar dentro das suas áreas de atuação. E isso é notório. Hoje, por exemplo, se você já trabalha há algum tempo com a inteligência artificial generativa te ajudando no seu dia a dia, você percebe, por exemplo, quando outras pessoas também estão utilizando. Eu venho dando cursos de inteligência artificial já, se não me falha a memória, pelo menos um ano e meio. De um ano e meio a 2 anos já que eu tenho atuado capacitando pessoas em inteligência artificial. E a gente tem comentários muitas vezes dos alunos que estão participando das aulas, que eles falam assim: professor, eu percebi já, com isso que eu estou aprendendo aqui contigo, que tem pessoas dentro do meu ambiente de trabalho que estão usando inteligência artificial, porque você percebe que a qualidade das apresentações que a pessoa está fazendo, dos e-mails que ela está mandando, que a comunicação que ela está apresentando no seu dia a dia está trazendo uma cara nova já tem, né, ali uma formatação diferente, você percebe que tem mais qualidade no que a pessoa está entregando no resultado dos seus trabalhos. E realmente você percebe. Inclusive se a pessoa é preguiçosa, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Porque tem muita gente, eu já tenho visto até algumas pesquisas falando o seguinte, que a pessoa que está usando inteligência artificial está ficando mais burra, não está desenvolvendo a sua capacidade. Desculpa, a pessoa preguiçosa talvez esteja acontecendo isso. Porque eu percebo que o meu desenvolvimento intelectual melhorou depois que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. Se você se desafia, se você realmente começa a buscar novos caminhos, buscar novas formas de fazer as coisas e tenta compreender como tudo isso está funcionando por trás, não tenha dúvida nenhuma de que você vai se desenvolver muito mais do que se você não estivesse trabalhando com inteligência artificial. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Agora, se a pessoa é preguiçosa, ela encosta o corpo, entre aspas, como diziam antigamente, né, ao invés de aproveitar da tecnologia para ela se desenvolver, aí talvez isso efetivamente possa atrapalhar o seu desenvolvimento. E aí aqui também tem mais algumas coisas, né? Por exemplo, como é que estão as atribuições de trabalho das pessoas que são pioneiros e que são exploradores e aqueles que efetivamente não estão utilizando. O que eu acho muito interessante, não para a gente explorar todos esses gráficos, mas mostrar para vocês que em muitas dessas pesquisas do PMI, ela traz também o quê? Ela traz pesquisas por região. Então, deixa eu só achar aqui onde é que estamos nós, aqui, Brasil. Então, aqui tem, né, por exemplo, pesquisas específicas do Brasil. Então, não são números, não são pesquisas que têm somente informações do mundo lá fora. E aí, o que que eu fiz? Para começar a testar, né, começar a testar, não, um dos desafios, para a gente começar a falar sobre o que é possível fazer aqui, num certo momento, eu peguei esses dois documentos e pedi para o ChatGPT para ele analisar, primeiro separadamente cada um desses documentos e depois integrar esses dois documentos. E eu dei um direcionamento para ele, para que ele me ajudasse a pegar esses conteúdos para eu montar um treinamento, para, na verdade, para melhorar um treinamento que eu tenho de inteligência artificial aplicada à gestão de projetos. Então, eu fiz isso. E aí, ele montou como resultado para mim esses slides que vocês vão ver aqui. Eu vou dizer quando começa e quando termina. Então, isso aqui eu criei com a ajuda de inteligência artificial. Então, ele deu um tema, o profissional de projetos do futuro, como combinar inteligência artificial com business acumen, que é essa perspicácia de negócios, para liderar com excelência. E ele foi me dando sugestões de conteúdo. Aqui eu deixei de propósito meio compactado para mostrar para quem não está utilizando no dia a dia que algumas vezes ele sobrepõe,
ele não monta exatamente como você quer, escreve algumas palavras errado, algumas vezes. Ainda temos oportunidades de melhorar, né? Aqui também com relação a aplicações de inteligência artificial na gestão de projetos, especificamente. Aqui ele fez um infográfico para mim com relação aos diversos aspectos da perspicácia de negócios. Colocou que 18% possuem um alto domínio, apenas 18% possuem um alto domínio de perspicácia de negócio, ou seja, que isso é uma grande oportunidade se você procurar entender como funciona a sua área de negócio, procurar efetivamente compreender o ambiente onde você está atuando, sem dúvida isso vai te dar um destaque profissional. Então tem aí algumas informações que ele foi preenchendo, aí preparando profissionais, então aqui ele me deu também alguma coisa que, como orientação para você preparar profissionais para a gestão de projetos, explorando inteligência artificial, aí buscando oportunidades de aplicação prática. E aí também ele me pediu, num certo momento, você quer que eu monte peças para você fazer divulgação disso numa rede social? Sim, aí ele até te pergunta, você quer divulgar isso no Instagram, no LinkedIn, qual outra rede? Ele direciona o tipo de comunicação específica para cada rede. Se vocês olharem, por exemplo, hoje, quem me acompanha nas redes sociais, a linguagem que eu uso nas minhas divulgações dos meus eventos, dos meus cursos no Instagram, muitas vezes é diferente da que eu uso no LinkedIn, em outras redes também. Por quê? Porque o perfil do público em cada uma das redes é diferente. E ele te ajuda a você montar uma linguagem mais adequada para cada tipo de público, para cada tipo de rede. É bem interessante isso. Aqui também ele montou mais algumas peças, tudo isso foi ele que montou. Tá? Eu só dei as orientações e ele foi estruturando do jeito que eu queria. E aí você vai corrigindo, vai fazendo ajustes, se você não gostar do resultado que ele te deu. Você pode ajustar. Quando eu falo ele, é qualquer uma dessas ferramentas, tá, gente? E aqui, inclusive, depois eu vou compartilhar com vocês a conversa, o chat que eu fiz com ele para estruturar tudo isso. Montou essa peça no final. Aqui tem um aspecto, por que que ele cria essas metáforas, assim, ele faz essas analogias que tem a ver em como o meu ambiente de chat GPT está configurado, que eu vou mostrar para vocês também, para quem nunca viu. Aqui também eu fui compartilhando, virando a página agora, que a partir daqui agora não é mais não são mais os slides que ele produziu, né, de acordo com o que eu tinha pedido para ele. Aqui já, sim, do nosso grupo de WhatsApp também. Então perguntei para o Google Gemini, ou Gemini, se preferirem, quais são as atividades rotineiras que posso executar na plataforma Google. E aí, fui compartilhando com vocês. Vejam a quantidade de informações que ele me respondeu aqui, rapidamente. Aqui também mais alguns. E eu fui compartilhando lá para quem entrou no grupo algumas coisas também de outras ferramentas, do Gemini, da Google, do Copilot da Microsoft, do ChatGPT. Então, todos eles têm algumas vantagens e desvantagens que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, aqui as dicas do dia que eu fui passando para vocês também. Então, aqui eu queria sugerir, se por acaso alguém tiver aí com a sua inteligência artificial aberta, o ChatGPT, ou Google, ou qualquer um deles, né, que a gente execute aqui. Eu vou passar esse prompt aqui para vocês, para quem já sabe fazer isso e quiser executar aí. Quero fazer uma viagem de 7 dias, se você quiser ajustar isso. Se quiser executar aí em paralelo, daqui a pouquinho eu abro espaço para vocês comentarem o que que foi que deu. Só não pode parar de prestar atenção em mim, hein? Vou pedir para todo mundo abrir a câmera daqui a pouco. A Regina é a única aluna comportada aqui dessa turma. O resto, tudo pessoal do fundão, né, Regina? O pessoal não abre a câmera. Fogo. Fiz aqui uma onda quando começou, um monte de amigos que eu não vejo faz tempo. Eu Todo estou mundo com a câmera aberta. fechada. Olha lá, a Maria Helena já Você abriu que a não câmera. está me É, vendo. agora eu tô vendo. Assim que eu gosto. Quero ver vocês. O que é inteligência artificial, afinal? Então, você pode perguntar para a própria inteligência artificial generativa o que que é. Então, ela respondeu para mim lá, o chat GPT lá atrás, faz bastante tempo que eu. Esse slide aqui já tem acho que mais de 2 anos.
Pense na inteligência artificial como um aprendiz digital muito dedicado. Você explica, perdão, a ele um conjunto de regras, mostra vários exemplos ou simplesmente dá um problema para resolver, e esse aprendiz, note, aprendiz vai praticando até conseguir imitar ou até melhorar a forma como nós, humanos, tomamos decisões ou realizamos tarefas. Então, sem dúvida, algumas coisas a IA já faz melhor e mais rápido do que nós humanos, porque ela tem uma capacidade de processamento. Você tem supercomputadores aí espalhados pelo mundo, uma boa parte deles concentrados principalmente nos Estados Unidos e na China, em que estão processando todos esses ambientes de ferramentas de inteligência artificial generativa. A gente tem diversas delas. Mas o conceito de inteligência artificial ele é mais amplo. É um campo da tecnologia que ensina computadores a realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecer rostos, entender linguagem, planejar rotas ou aprender com experiência. Em vez de apenas seguir instruções rígidas, a inteligência artificial tenta perceber, raciocinar, aprender e agir de forma cada vez mais autônoma. Então, ela vai aprendendo e ela vai agindo cada vez de forma mais autônoma, às vezes de uma maneira assustadora. Alguns de vocês aqui com certeza conhecem o Ricardo Vargas, que é o nosso Silvio Santos da área de gerenciamento de projetos, como a gente brinca. Então, ele talvez seja o profissional brasileiro mais reconhecido no mundo hoje como uma pessoa de destaque no mundo de gestão de projetos. E o Ricardo publicou, acho que uns 3 ou 4 meses atrás, um teste que ele fez. Ele entrou com uma conta nova, numa inteligência artificial, acho que foi no chat GPT, e perguntou: quem sou eu? E com um e-mail que não era dele, nada disso. O chat GPT deu a ficha dele completa. Eu desconfio que pode ter sido por conta do endereço de IP dele, né? O endereço de internet dele. Ele pode ter identificado. Mas ele é assustador, porque ele não se identificou. E ela reconheceu e ela falou quem ele era e botou a biografia dele lá. Então, estão de olho em vocês, tá? Tomem cuidado. A gente já sabe disso por conta de várias redes sociais, como o Instagram, por exemplo, né? De vez em quando eu brinco com o Instagram, falo, vou comprar uma Ferrari essa semana, começa a aparecer propaganda de Ferrari para mim quando eu estou navegando lá na rede social. Então, a inteligência artificial é uma área muito mais ampla do que talvez você imagine em um primeiro momento. Então, hoje a gente tem associado muito a inteligência artificial com a inteligência artificial generativa, que são essas ferramentas de geração, produção de conteúdo, entre outras coisas, que é o que nós vamos falar já já com mais detalhes. Por onde eu devo começar? Muitas pessoas perguntam. Entendendo os conceitos-chave e as diversas possibilidades. Cuidado, eu posso até dizer, muito cuidado com o imediatismo. Então, uma das coisas mais difíceis da gente dar atualmente aulas e capacitar as pessoas em inteligência artificial é que as pessoas chegam num curso desses parecendo potros selvagens. Você tem que domar o ser porque ela já quer fazer um mestre Google, já quer sair fazendo um monte de coisa. Eu vi um amigo meu lá fazendo um negócio espetacular. Eu quero que o meu PowerPoint saia pronto já para eu apresentar para o meu chefe. Eu quero que ele monte um curso para mim, que eu sou professor, e já saia tudo prontinho e em 10 minutos fica pronto e eu não preciso fazer nada. Larga a mão de ser preguiçoso, gente. Não é para isso inteligência artificial. É para nos ajudar a melhorar a qualidade do nosso trabalho. Não é para ser preguiçoso. Então, cuidado com o imediatismo. É muito importante, primeiro, a gente entender o que é e como a gente pode explorar isso. Então, para uma longa caminhada é necessário dar um passo de cada vez, não é isso? Então, é importante a gente conhecer as coisas passo a passo. Então, inteligência artificial é alguma coisa que é um campo muito maior. A inteligência artificial generativa que a gente está falando está aqui, ó. E o GPT é uma parte da inteligência artificial generativa. E aqui, quando a gente fala GPT, aqui você pode falar do chat GPT, né? Podemos falar do Copilot da Microsoft, podemos falar do Gemini da Google,
Agora a gente tem Manos, a gente tem o Deep. Opa, nossa senhora, esse Manos aqui ficou horrível. Faz de conta que está escrito Manos aqui. A gente tem o DeepSeek, que é o chinês. A gente tem o Grok, né? Grok, né? Que é do Elon Musk, acho que é Grok. Então tem um monte de ferramentas que é isso aqui, ó. São um pedaço da inteligência artificial generativa. Mas olhem o que que é inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial generativa, ela é parte do que a gente chama de modelos de linguagem de grande porte, que talvez alguns já tenham visto essa sigla aqui, é o LLM. Large Language Models, são modelos de linguagem ampla. Alguns traduzem como linguagens amplas, que são modelos de aprendizado, modelos em que você consegue trabalhar principalmente nas estruturas de conexão dos conhecimentos relacionados à geração de conteúdo, de texto, de interpretação de texto, entre outras coisas. Mas isso está dentro do quê? Isso está dentro do aprendizado profundo, que é o deep learning, que é um ambiente maior ainda do que só as LLMs. Ou seja, eu tenho outros tipos de equipamentos, outros tipos de aplicações de software também, de desenvolvimento de programas, em que você tem um aprendizado profundo. Acima disso, a gente tem o aprendizado de máquina, que é o machine learning, que vai além também do deep learning, ou seja, tem outros aprendizados que não necessariamente são se aprofundando em temas. E aí, englobando tudo isso, a gente tem a inteligência artificial, com processos de automação, etc. Nós vamos ver várias coisas daqui para frente. Então, isso tudo para mostrar o quê? Que o que hoje o que a gente fala bastante no mundo em relação à inteligência artificial, que é isso que a gente tem acesso hoje, que são os GPTs, aí as diversas estruturas de inteligência artificial generativa que a gente tem à disposição, à nossa disposição hoje, isso vai muito além. A inteligência artificial, ela está em vários outros ramos que vão além disso, em várias outras aplicações que vão além disso. Então, o primeiro conceito importante da gente ver é o machine learning. O que que é? É quando a gente ensina o computador a encontrar padrões nos dados e melhorar com a prática. Por exemplo, questão dos dados. Muita gente não sabe, mas o PMI tem aí, ele disponibilizou um rascunho há uns 2, 3 meses atrás, de um novo guia dele, para quem está acostumado a ver os guias do PMI, que fala justamente sobre o uso de inteligência artificial, especificamente na gestão de projetos. E aí lá é colocado uma coisa que, na verdade, é uma preocupação mais ampla, não é uma preocupação somente da área de gerenciamento de projetos, que é a qualidade dos dados, no seguinte sentido. Tem muitas empresas hoje que estão adotando e pessoas que estão adotando a inteligência artificial para ajudar a ter resultados, mas não se preocupam com a qualidade dos seus dados. Tem uma frase antiga na área de sistemas, eu sou formado na área de sistemas, é que é se entrar porcaria, sai porcaria. Que tem até uma sigla em inglês para isso, que eu não posso falar aqui, porque eu tenho que manter a compostura como professor, né? Porque usa palavrões, etc. Se entrar porcaria, sai porcaria. Então, se eu estou utilizando inteligência artificial e eu estou me baseando em dados que não são confiáveis, são dados que não têm qualidade, eu vou ter uma porcaria muito rápido. Posso dizer que eu vou ter uma diarreia artificial, né? Por quê? Porque você vai em trabalhar com informações, com dados, na verdade, que nem viraram informações ainda, que não são confiáveis. Então, o machine learning ensina o computador a encontrar padrões nos dados e melhorar com a prática, porque é o aprendizado de máquina. E é uma coisa muito interessante isso, porque quem está usando com frequência já percebe que às vezes você pede alguma coisa para qualquer uma dessas ferramentas de IA generativa, o ChatGPT, o Copilot, etc. De manhã, aí à tarde você pede a mesma coisa na mesma conversa e o resultado é diferente. Porque ela já aprendeu. Nós temos milhões de usuários utilizando esses ambientes no mundo todo, simultaneamente. Ela está aprendendo a cada nanosegundo com milhares, talvez milhões de pessoas.
Então, cada vez que você for utilizar, ela vai estar um pouquinho mais inteligente, ela já terá aprendido um pouquinho mais. E esse aprendizado é constante, não para. Um exemplo, Netflix recomendando filmes que você provavelmente vai gostar. Tem mecanismos de inteligência artificial por trás disso. Então ele está criando conexões. Poxa, esse tem falhas, né, gente? Tipo assim, esses dias mesmo eu estava lá procurando filme com a minha esposa lá no ambiente do Netflix. Falei, gente, ele está associando porque você assistiu esse filme, ele faz isso, né? Ah, tô recomendando esses aqui porque você assistiu esse filme. Não tinha nada a ver um filme com o outro. Então ela está aprendendo. Então vejam que justifica e endossa esse conceito. É um aprendizado, ela ainda está aprendendo. O que são redes neurais profundas? Que é o Deep Learning Networks, né? É uma técnica de machine learning, ou seja, de aprendizado de máquina, que imita o cérebro com camadas de neurônios artificiais para resolver problemas mais complexos. Então, por que que ela vai aprendendo? Por que que ela é uma rede neural profunda? Porque ela vai criando conexões, ela vai se aprofundando cada vez mais nesses diversos conhecimentos isolados que você tem. Exemplo, assistentes de voz entendendo sua fala ou carros autônomos reconhecendo placas de trânsito para poder dirigir sozinho, por exemplo. Então, a gente percebe hoje o que acontece. Quem teve a oportunidade de testar, eu tive a oportunidade de testar softwares de reconhecimento de voz. Eu trabalhei com sistemas muito tempo na área bancária. Na década de 90 era sofrível, gente. Alguns de vocês devem ter ligado para algum call center que falava, né, aquela voz robotizada. Hoje você se apaixona por uma inteligência artificial. Se você não prestar atenção, porque ela fala com você como se fosse um ser humano. Tem até um filme muito legal, não sei se vocês já assistiram, que chama Ela, que é com Joaquin Phoenix. Esse filme é bem interessante. Ele já é antigo, viu? Eu achei que ele era novo. Eu assisti, acho que foi ano passado. E não vou dar spoiler porque está na sinopse do filme isso. Ele se apaixona por uma inteligência artificial. O filme é muito bom e faz a gente refletir a respeito de que paranoias a nossa mente pode nos levar se a gente não tomar cuidado. Então é muito, muito interessante. E aí aqui você tem o quê, então? Você tem isso cada vez mais se aprofundando. Então a gente percebe, utilizando, que realmente esses ambientes vão ficando cada vez mais inteligentes. E aí eu vou entrar na questão de qual que é o melhor. O pessoal pergunta muito isso para a gente também. Ah, qual que é a melhor dessas ferramentas todas aí? Depende do que você precisa. Então, para que que você está utilizando a inteligência artificial? O que que você tem como necessidade hoje? Isso vai influenciar muito em qual delas vai te ajudar mais. Então, hoje, por exemplo, o pessoal fala bastante: se você for utilizar alguma coisa na área acadêmica, de pesquisa científica, se você tem necessidades nessa área, o Perplexity, que é um ambiente que não é tão conhecido assim popularmente, ele é melhor do que ChatGPT, do que Copilot, etc. Algumas pessoas também falam, pessoas da área acadêmica, da área de pesquisa, falam que o DeepSeek, que é o chinês, que ele também é melhor na área científica do que o ChatGPT. Mas isso tem a ver também quando a gente fala área científica, é uma coisa muito ampla. Por quê? Porque dependendo do ambiente que você está utilizando, naquela ferramenta, naquele ambiente, você pode ter um grupo maior de cientistas que já testaram mais, que ela já aprendeu mais sobre aquele tema específico e, portanto, ela vai te dar um resultado melhor do que numa outra rede. Eu, por exemplo, com relação à gestão de projetos, várias coisas, perdão, gente, várias coisas que eu faço hoje, eu testo nessas três principais, as mais usadas, que é o ChatGPT, o Copilot da Microsoft e o Gemini do Google. Então eu peço a mesma coisa para os três, eu vejo qual que me responde melhor. Às vezes eu peço para um deles refinar o que eu fiz no outro. Então eu pego o resultado e falo, ó, o que que você pode melhorar nisso aqui para mim?
Lógico que o pedido não é tão simples assim, né? O pedido é um pouco mais complexo, você tem que. Vamos falar daqui a pouquinho sobre engenharia de prompt. Mas simplificando, eu vou aprimorando, usando todos eles para ter um melhor resultado do que se eu estivesse utilizando somente um deles de uma maneira isolada. Então, isso também nos ajuda bastante. A Elaine falando aqui, ó. Peraí que não tinha visto coisa aqui, gente. Antes, a Elaine falou aqui, estou aqui, pesquisando e sendo aplicada. Pesquisando e sendo aplicada. Mas eu perdi aqui a hora que ela falou isso. Desculpa, Elaine, não percebi que você estava. Falei a hora que o senhor falou que só a Regina que estava aí, com a câmera aberta. Ah, eu não estava te vendo, A Elaine. câmera, ó. Agora você falou, agora você apareceu para mim, ele te puxa para cá. É que aqui tem um monte de gente, então eu tô vendo só cinco, né? Cinco telinhas aqui. Ah, ótimo. Então você tá aí. Aí você colocou aqui, estou pagando duas no momento. Ainda não consegui decidir com qual vou ficar definitivamente. Mas o Gemini tem me atendido muito bem em relação à análise de dados no meu trabalho. Perdão, eu já ouvi gente falando isso também. Tem uma coisa assim também. Às vezes as pessoas me perguntam: ah, mas lá na minha rede eu uso, na minha rede, na minha empresa, eu uso da Microsoft, o Copilot. Se você está usando dentro de uma plataforma que você tem várias ferramentas, então eu uso o Copilot conectado com o Microsoft Teams, com Word, com Excel, com PowerPoint. Lógico que vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque você vai ter um monte de coisas integradas que estão trabalhando juntas. E a empresa disponibiliza esse ambiente para você. Então, no teu dia a dia, no teu cotidiano, você vai ter resultados mais rápidos, vai facilitar a sua vida. Ah, mas eu quero fazer uma pesquisa mais profunda. Quero fazer uma coisa, né, que exija um aprendizado de máquina maior em uma área específica. Talvez alguma das outras te ajude mais do que se você usar somente o Copilot. Então, no fundo, a composição de diversas ferramentas, de diversas dessas redes neurais, vai te trazer um resultado melhor do que se você utilizar somente uma delas separadamente, né? Peraí que eu voltei. Processamento de linguagem natural, então, a tal da LLM, faz a máquina entender, gerar ou traduzir texto e fala humana. Então, hoje o pessoal fala muito. Quem tem falado para mim, eu quero aprender idiomas, tal, sem dúvida nenhuma, é muito legal. Sem dúvida nenhuma, vai desenvolver o teu cérebro. Mas talvez você não precise. Por quê? Porque daqui a pouco não, a gente já tem hoje. A gente já tem fone de ouvido com inteligência artificial que você põe no teu ouvido e ele traduz em tempo real. Hoje já tem alguns desses mecanismos que a gente tem, dessas ferramentas, perdão, que a gente tem de reuniões online, como o próprio Zoom que a gente está usando aqui, como o Microsoft Teams, como o da Google, o Meet, que já tem recursos que você conecta nele que fazem tradução simultânea durante uma reunião. É um tradutor simultâneo automático. Faz na hora. Então, mas eu quero entender o idioma. Excelente. Outra coisa, para a gente aprender um idioma, também ajuda muito, né? Ele te ajuda a aprimorar, para você testar. Você pode conversar com a inteligência artificial e ela vai te corrigindo. Hoje mesmo eu vi um vídeo, hoje de manhã, acho que foi no Instagram, se eu não me engano, que a pessoa está com um celular assim, ela está estudando inglês no trânsito, falando com um robozinho lá de inteligência artificial. Tem uma carinha de robô e ele vai corrigindo a pessoa. A pessoa está conversando em inglês com ele, a pessoa fala alguma coisa, a IA vai corrigindo e vai dizer, não, você deveria fazer isso desta forma aqui. Deveria falar isso, né? Perdão, desta forma. Né? Vai corrigindo, você vai treinando. Visão computacional é uma outra coisa que também nos ajuda. Permite que o computador enxergue e interprete imagens ou vídeos. Aqui a gente tem, talvez seja esse, Paulo, não me lembro o nome, tá? Pode ser esse aí, sim. Hoje em dia tem vários aplicativos, né? Exemplo, aplicativos que desbloqueiam o celular com reconhecimento facial. Ainda tem falhas? Tem. A Amanda, minha filha que está conectada aqui, esses dias ela abriu o celular da mãe, elas são parecidas, tudo bem. Mas não deveria acontecer isso. Abriu, o celular da mãe dela abriu com o rosto dela. Então ainda tem aprimoramentos. Ô, Paulo, obrigado. O Paulo já botou aí. Quem quiser conhecer o aplicativo aí de IA para aprender inglês, tá aí. Tá? Então a gente tem uma série de recursos hoje que pode usar. Uma coisa que tem sido muito utilizada por pessoas que têm deficiência visual, para cegos.
Então, hoje, com o celular, a pessoa consegue enxergar, entre aspas, um ambiente, porque a IA vai olhando e interpretando o ambiente para a pessoa e vai falando para ela, por exemplo, com um fone de ouvido. Ela consegue ter um recurso de computacional para ajudá-la, né, a enxergar, entre aspas. Robótica inteligente integra IA em máquinas físicas para que percebam o ambiente e ajam com autonomia. Exemplo, esses aspiradorzinhos que a gente tem hoje. Aspirador robô que desvia dos obstáculos e vai mapeando sua casa. Tem um mecanismo de IA simplificado ali também. Alguém falou alguma coisa, gente? Acho que, acho que só alguém que abriu o microfone. Reúne conhecimento de especial. Opa, desculpa, sistemas especialistas. Então tá aqui, ó. Então reúne, ó, tá vendo aqui que eu falei para vocês de escrever errado, ó? Isso aqui é uma palavra, uma imagem gerada por inteligência artificial também. Tem algumas palavras aqui que estão escritas de forma errada. E ainda estou aprendendo. Reúne conhecimento de especialistas para tomar decisões em domínios específicos. Por exemplo, softwares médicos que sugerem diagnósticos a partir de sintomas. Estão certas, mas em espanhol. Ah, tá em espanhol? Ah, não prestei atenção. Tá, eu bati o olho aqui. É verdade, é verdade. Ele escreveu em espanhol. Ainda bem que eu tenho um Assírio que é poliglota aqui. O Assírio bateu o olho e percebeu que está em espanhol. Então, a gente tem hoje uma série de softwares médicos que ajudam em diagnósticos. Uma coisa que eu preciso contar para vocês. Alguns de vocês sabem que eu sou coordenador de um MBA no Albert Einstein, né, lá na área de educação. Aí eu participando, assistindo uma aula do curso de gestão executiva, um dos professores nossos lá, ele trouxe isso faz um ano e meio, mais ou menos, gente. Por aí, quase um ano e meio, vai? Pouquinho menos, talvez. Ele trouxe e mostrou um vídeo para os alunos de uma cabine, tipo uma cabine telefônica, um pouco, telefônica não, de fotos automáticas um pouco maior, cabine telefônica, entreguei a idade, né? Uma cabine dessas de tirar foto automática, um pouco, um pouco não, mas, tamanho de uma sala, mais ou menos, que a pessoa entra lá, 40 minutos mais ou menos depois, ela sai com um check-up completo. Não existe nenhuma pessoa operando. É tudo operado por inteligência artificial com os equipamentos, colhe sangue, etc. E faz todos os exames da pessoa, a pessoa sai com os exames prontos. Isso há mais de ano atrás já existia disponível para as pessoas utilizarem na China. Tudo operado por inteligência artificial. Planejamento e otimização. Você pode, por exemplo, calcular a melhor sequência de ações para atingir um objetivo. Exemplo, os aplicativos de navegação que a gente tem hoje que escolhem a rota mais rápida no trânsito. Então vejam que a gente fala de inteligência artificial hoje associando muito com a IA generativa, com o ChatGPT, com o Copilot, mas a gente está vivendo num universo, estamos submersos num universo de uso de inteligência artificial. Existe um monte de coisa que a gente tem em contato hoje no nosso dia a dia que tem inteligência artificial por trás. Um monte. Muitas que a gente nem sabe, né? Que mais? Recomendação e personalização também. Então, ele pode analisar preferências e oferece sugestões sob medida, parecido com o que a gente viu no Netflix. Por exemplo, sugestões de compras na Amazon ou playlists no Spotify, que também muitos de nós utilizamos. Então, vai fazer uma compra lá na Amazon e te mostra lá o que que você comprou. Ele começa a te oferecer coisas similares. Ou, ó, quem comprou isso aqui também comprou tal coisa. Então, vai criando associações aí para poder nos ajudar e sugerindo coisas, e ajudar quem está vendendo também, né? Mais uma dica que foi colocada lá no nosso grupo. Monte seu cardápio semanal com a IA e ganhe tempo na cozinha. Então, aqui algumas dicas. Monte um cardápio. Aqui o que eu acho interessante dessa dica. Você pode dizer o que que você tem disponível. Então, ele vai te sugerir um cardápio de acordo com o que que você tem na sua despensa. Não estou em dúvida, quero fazer alguma coisa, não tenho ideias sobre o que eu poderia fazer para o meu almoço, para o meu jantar hoje. A IA pode te dar sugestões aí para você, utilizando aquilo que você tem disponível na sua casa. Aproveitando, alguém aplicou aí aquele prompt anterior que eu falei da viagem? Saiu alguma coisa? Quer comentar algo? Sim? O que que deu, Elaine? Quer falar?
Então, eu viajei tem um tempo para o Nordeste. Realmente, eu fiz aquele roteiro de Maragogi, Alagoas, e saiu bem parecido com o que eu tinha pesquisado na época. Que legal. Só que na época eu não utilizei inteligência artificial. Eu entrei em sites de viagens, né? Sim, Montar roteiro. eles têm mecanismos de inteligência artificial por trás, né? É, mas assim, assim, já tem alguns anos, tipo uns 3, 4 anos, e não era ainda esse boom, né? De Tá, inteligência artificial. E saiu muito parecido com o roteiro que eu montei. que legal. Muito bom. Como é que tudo isso se conecta? Primeiro, os dados, como a gente já tinha falado, são o combustível. Ou seja, quanto mais exemplos o, entre aspas, aprendiz digital vê ou tem contato, melhor ele fica. Ele vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando. Segundo, o que que são algoritmos? Algoritmos são sequências de comandos, de passos. Uma receita de bolo é um algoritmo. Então, os algoritmos são o método de estudo. Eles dizem como o computador deve aprender com os dados. Então, você vai orientá-lo como ele deve aprender. Então, o que acontece, por exemplo, hoje, entre esses ambientes de LLM ou de GPT, se você preferir, de IA generativa, é que eles têm o quê? Eles têm algoritmos diferentes. Então, eles são orientados para o aprendizado de maneira diferente. Então, tem toda uma estrutura por trás que orienta como ele deve aproveitar o conhecimento e a experiência que ele tem, baseada nesse conhecimento que ele tem contato. Terceiro, o poder de processamento, que é o que? O tempo e recursos que você dá ao aprendiz para treinar. Então, quanto mais, como a gente comentou, mais ele é treinado, mais tempo ele tem sendo treinado, melhor ele vai ficando mais inteligente, vai criando novas camadas de neurônios digitais, foi aquilo que a gente falou, ou seja, vai criando conexões entre todos esses conhecimentos que ele está tendo contato. E o resultado é o quê? É um sistema que toma previsões, que prevê resultados ou que executa ações com pouca ou nenhuma intervenção humana. Então, eles têm agora uma perspectiva de que, nós temos, né, uma perspectiva de que vai haver um próximo passo aí da evolução, que as inteligências artificiais elas vão ficar mais autônomas. Elas vão conseguir aprender efetivamente por conta própria. Tem alguns sinais já de que já está acontecendo isso com algumas delas, principalmente as mais avançadas e aquelas que são especialistas em algumas coisas. Então, ela já tem uma capacidade de ir aprendendo sozinha e de ir construindo conhecimento, ou seja, de fazer uma construção cognitiva de fato semelhante a um ser humano. Por que semelhante a um ser humano? Porque ela não tem sentimento, né, gente? Ela simula o sentimento humano. Eu tenho falado uma coisa para as pessoas que a gente achar que nós, humanos, somos capazes de criar alguma coisa igual à mente humana é muita prepotência, né? Respeitando a religião de cada um. Porque a gente vai estar se igualando a Deus, né? Não vamos menos, né? Menos. A gente consegue criar tecnologias, tudo mais, né? Nosso cérebro, nosso corpo é uma máquina perfeita. Uma vez um professor me falou uma coisa que eu era, acho que adolescente na época, que é realmente uma coisa que impacta quando a gente para pensar. Qual é a ferramenta mais perfeita que existe? Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém quer se arriscar? Ah lá, o Assírio está falando que usou o Perplexity. O ser humano, o corpo humano, uma parte do corpo humano. A máquina mais perfeita, vamos dizer, é o corpo humano, né? O cérebro. A ferramenta, talvez, pensando no raciocínio, pode ser o cérebro. Mas ele falou uma outra coisa, a mão. Quanto tempo as pessoas demoraram para construir, conseguir construir, né, com a tecnologia, uma mão mecânica que tenha movimentos parecidos com a nossa mão? Porque até hoje não tem, né? Tem hoje mãos mecânicas muito sofisticadas, mas ela não tem a capacidade de movimento que tem a nossa mão. A gente consegue fazer uma série de coisas que uma mão mecânica não consegue fazer. O polegar opositor é fundamental, sem dúvida, né? O pessoal comenta muito sobre isso. Você tira o polegar, pronto. É um problema. Olha, eu até mostro pro pessoal que eu tenho um polegar que dobra pra caramba, né? Não sei se isso tem alguma utilidade, mas ó, o da Marilena também, ó.
O meu dobra bastante. Eu uma vez fiquei prestando atenção, falei, nossa, como meu dedo dobra para trás, gente, que absurdo. Sabe o que isso significa? Nada. Mas é só para falar que tem uma coisa diferente. Aí aqui tem todas essas conexões de inteligência artificial, né? Então, aprendizado de máquina, as redes neurais profundas, elas têm conexões entre elas, inclusive, processamento de linguagem natural, sistemas especialistas, posso utilizar para planejamento e otimização, várias formas de recomendação e personalização, para visão computacional, etc. Tem uma série de usos, uma série de finalidades para a inteligência artificial. E a IA generativa, falando agora especificamente sobre essa tal da IA generativa. O que que ela é? O que é a inteligência artificial generativa? Tem um monte de gente aqui que já sabe isso. Eu quero que vocês participem. Por favor, participe. A sua participação é muito importante para nós. Quem quer falar? Ninguém vai falar? Perdão, gente. Ninguém arrisca? Então eu vou falar. A IA generativa é como se a gente ensinasse o computador a pensar e resolver problemas como um ser humano. Então, ela tem a capacidade de produzir conteúdo. Imagina um robô tentando decidir entre um sorvete de chocolate ou de baunilha. É claro que, se você pensar sobre computadores, eles não gostam de sorvete, sem dúvida nenhuma, mas, por exemplo, eles podem ajudar a escolher o sabor mais popular em uma festa, ou aquele que é mais comprado. Hoje tem a internet das coisas. Então, você tem ali essas conexões que, por exemplo, a Amazon vai fazendo, né? O que que quem comprou esse produto compra também esse outro aqui. Não quer dizer que você vai comprar, mas é uma forma de inteligência artificial que você pode estar utilizando para gerar um conteúdo, gerar um apoio para você tomar uma decisão. Aí eu perguntei lá no comecinho, lá no GPT ainda 3.5, que era a versão que tinha acabado de sair quando eu comecei a trabalhar, que foi no começo de 2023, janeiro, fevereiro de 2023, por aí. Perguntei para ele, em algum lugar do passado, eu coloquei aqui, né? Então mantive esse mesmo slide aí, que provavelmente se a gente perguntar hoje, ele vai responder um pouquinho diferente, porque de lá para cá ele aprendeu. Então ele falou que a inteligência artificial generativa refere-se a um ramo da inteligência artificial que envolve a criação de sistemas capazes de gerar conteúdo novo. Por isso que ela chama generativa, porque ela gera conteúdo novo e original. Então, por isso que ela chama generativa, como texto, imagens, música e outros tipos de dados, em vez de apenas analisar ou processar informações existentes. Então, ela realmente produz conteúdo. Aí você tem hoje uma discussão, por exemplo, ética com relação a gerar conteúdo novo, questões éticas de propriedade, né? Propriedade autoral, etc. E também questões éticas de você usar a inteligência artificial para produzir conteúdo. Gente, eu acho que depende muito de como a gente utiliza. Eu, por exemplo, eu utilizo hoje para produzir muitos conteúdos IA generativa. Só que eu uso como um assistente, não para fazer por mim. É aquilo que eu falei do preguiçoso. Então eu uso o quê? Eu dou uma ideia, eu aprimoro, eu uso, ele me devolve, eu ajusto, aí eu peço para ele revisar, ver se tem alguma sugestão. Ou eu uso efetivamente como se fosse um assistente. Só que é um assistente que pode ter um alto grau de especialização. Por exemplo, uma das coisas que eu trato no curso é um prompt que o professor Hélio Costa criou, que depois eu aperfeiçoei algumas coisas para mim, que ele chamou de assistentes virtuais. Então você pode montar um grupo de assistentes virtuais para te ajudar com qualquer temas que você quiser. É um negócio bem interessante. Então você monta ali um grupo de especialistas para te ajudar em qualquer área de conhecimento que você quiser. E é impressionante, gente. É impressionante os resultados que dá quando você utiliza esse prompt. Então aí ele fala que esses sistemas então são treinados, perdão, em grandes conjuntos de dados e aprendem padrões e estruturas subjacentes para produzir sites que se assemelham
ao que é encontrado nos dados de treinamento. Então, ele vai produzindo conteúdo baseado no aprendizado de máquina que ele teve. Pode ser um deep learning também, não é um aprendizado profundo. Então, isso é a IA generativa. Então, hoje, se você perguntar para a IA generativa, o que que ela te responderia? Fica a sugestão de você perguntar para ela depois o que que é IA, inteligência artificial generativa. E se você perguntar em cada um dos ambientes, vai responder um pouco diferente. E é bem provável que no ambiente de vocês, se vocês utilizam a mesma ferramenta que eu uso, também vai responder diferente. Porque você pode ter configurações diferentes e ele tem um aprendizado também do tipo de resposta que você gosta. Um dos cursos que eu dei, por exemplo, tinha uma aluna que ela tem alguns tipos de tabulações de dados que ela utiliza na empresa dela e que ela tem modelos em que ela pede sempre para ele estruturar naqueles modelos, ou seja, montar tabelas já com estruturas separando os dados de uma forma específica para o trabalho que eles fazem. E aí a gente testou o mesmo prompt e o dela saiu completamente diferente dos demais alunos. Por quê? Porque ela tem o quê? Tem dentro do ambiente dela tem um aprendizado específico para uma finalidade que ela está acostumada a pedir. E o ambiente aprendeu que ela gosta mais daquele jeito, que ela daquela maneira atende melhor as necessidades dela. E aí vai produzir certamente bolha, exato, né? Como é que funciona então? Então tem esse aprendizado e vai criando conexões essas redes neurais com esses diversos conhecimentos. Essas redes neurais, então, vão se compondo e a cada momento, a cada segundo, a cada nanosegundo, ele está aprendendo, está criando novas conexões, como o nosso cérebro. Está criando lá essas camadas de neurônios artificiais, no caso da inteligência artificial. Então, ele precisa ter treinamento e está sendo treinado constantemente. Tem o aprendizado baseado nesse treinamento e ele, no final, ele imita o cérebro humano. Então, tem uma questão, por exemplo, que eu não coloquei aqui no material, mas uma coisa. Ah, não, tem, até daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Vou deixar para comentar isso daqui a pouco. É que eu não estou entendendo o que ele está fazendo com o meu cursor aqui. Por que que ele não deixa eu trazer? Ah, agora foi. Eu estava vendo é que eu estou mexendo ele na outra tela, ele aparece aqui, eu me confundi, perdão. Então, ele imita o cérebro humano. Agora, como é que ela pode te ajudar, então? Daqui a pouco eu falo sobre isso que eu estava comentando. A gente pode usar, já que ela é generativa, para criar novos conteúdos, como textos, imagens. Tem gente usando inteligência artificial para compor música, com base nos dados que você já conhece. É como se ela tivesse um toque artístico, podendo gerar coisas novas e únicas. Você pode colocar, por exemplo, eu quero que você escreva um texto sobre isso e aquilo, com estilo de Camões, de Pero Vaz de Caminha, de Shakespeare, de Carlos Drummond de Andrade. Se ele já conhecer esse estilo, esses que eu estou falando, com certeza ele já conhece o estilo. Como Jorge Amado, ele vai escrever com o estilo que você quiser. Com o teu estilo. Eu, por exemplo, eu forneci alguns textos meus em alguns dos chats que eu tenho, que ele me ajuda a produzir conteúdo, para ele entender como que é o meu estilo de escrever. Então eu ensinei ele a escrever com o meu estilo, para que ele produza textos parecidos com o estilo que eu estou acostumado a produzir. Então eu ensinei para ele, assistente, vem cá, eu quero que você escreva num estilo, seguindo aqui um estilo meu, para você me ajudar, para não ficar parecendo que foi outra pessoa que escreveu. Então, um aprendiz, um aprendiz digital. Ele pode ser um consultor de carreira 24/7, ou seja, na carreira no sentido de você se desenvolver na sua carreira, mas também de você buscar oportunidades de carreira fora. E ele está à tua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está à tua disposição, é só ligar o celular, botar ali do lado e perguntar. Tem um vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar meu canal do YouTube para vocês. Tem um vídeo que eu gravei lá em Brasília, que estava lá para dar aula para a turma do Ministério da Saúde. Eu cheguei e pedi para ele, conversando com ele, para montar um roteiro para eu conhecer. Já conheço Brasília há bastante tempo. Mas eu simulei uma situação em como se eu não conhecesse Brasília e fui conversando com ele no meu celular. E eu gravando do computador, pedindo para montar um roteiro
para eu poder conhecer os pontos turísticos de acordo com as minhas preferências, os pontos turísticos de Brasília, batendo papo com o celular. Dá para fazer isso, né? Então ele é o quê? No fundo, ele, quando eu digo é qualquer uma dessas ferramentas, ele é um assistente pessoal. Agora, é humano ou é máquina? Uma máquina, né, que simula comportamento humano. E aí é importante a gente conversar realmente com ele como se você estivesse conversando com uma pessoa. Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, a gente pode usar isso, como a gente já falou um pouco aqui, para montar treinamentos, ou até mesmo para compor músicas inteiras, entre várias outras coisas que dá para a gente fazer. Mas o que que de fato ela pode fazer para nos ajudar? Pode nos ajudar na redação de relatórios e documentos. Nisso ela é muito boa, gente. Quem já usou pode endossar o que eu estou falando. A Mariana está falando a verdade. O meu já me convidou para tomar um café. Ele conversa com você como se fosse uma pessoa. Eu já li, Maria Helena, uma coisa que é preocupante até. Que, desculpa, deu uma travada no meu nariz aqui. Que tem gente que abandonou o terapeuta e está fazendo terapia com a inteligência artificial. Isso é assustador. A minha filha que está aqui conectada à Amanda, ela está fazendo psicologia, né? Eu fico preocupado com isso, né? Porque ele pode até dar dicas. Eu não sou especialista na área, ele pode te dar dicas, sei lá, para um terapeuta. Eu peço dicas para ele para montar materiais, para gerenciar meus projetos também. É um assistente. Ele dá dicas espetaculares. Fala, poxa, eu não tinha pensado que podia botar alguma coisa assim, explicar assim. Quer ver um exemplo? Eu tenho vários grupos de WhatsApp de alunos. Eu dou muito preparatório PMP para certificação do PMI, né? Esses dias um aluno perguntou tinha uma dúvida, colocou lá num dos grupos. Ele me perguntou, eu expliquei, ele não entendeu, o professor eu não entendi. Eu não tive o menor pudor, eu botei no chat GPT, explique para um leigo o que que é tal coisa. Ele explicou, eu peguei Ctrl C, Ctrl V, e falei, olha, o chat GPT me respondeu isso aqui, vê se você entende agora. Ele leu, e falou, professor, agora eu entendi. Falei, ótimo, missão cumprida. Meu assistente respondeu para você, explicou melhor do que eu. Não tenho problema nenhum de ego com relação a isso. Se ele conseguiu explicar melhor do que eu, né, foi atendida a necessidade. O meu chat mentiu, ele mente. Vamos falar sobre isso. Deixa eu ver aqui o que mais escreveram. Professor André, posterguei o uso da IA generativa por considerar a questão ética de autoria. Concordo com sua opinião sobre a preguiça. É isso, você não pode ser preguiçoso. Não é para ele fazer por você, é para fazer junto. Eu também escutei a Helena, né? A Elaine, um certo dia eu dei um fora e o assistente de voz retrucou. Disse para eu não falar assim com ela e nem com ninguém. É, viu? Ainda puxou tua orelha. Deve ser canceriana a tua inteligência artificial. Por que que eu tô falando isso? Porque minha mãe é canceriana e minha mulher também. Elas vivem dando bronca na gente. Genial, né? Genial, aqui acho que foi do que eu falei. Meu chat mentiu, sim, ele mente. E tá diminuindo isso, tá, Bianca? Mas o meu eu já peguei ele mentindo, foi isso que você tá falando na verdade. Ele respondeu pra mim, é realmente eu minto de vez em quando. Cara de pau. Pelo menos foi sincero de falar que mentia, né? Poupou o tempo, ela dá bronca, Marilyn, dá bronca. Ah, a Elaine também é canceriana. Eu vi que você abriu a câmera uma hora e me deu uma bronca. Tô brincando com você. Dei alimentos pro meu. Olha lá, a Roberta já tá até alimentando. Virou aquele. Como é que chamava aquele negócio que tinha um bichinho que alimentava lá, ó? Que o pessoal tinha um aparelhinho que dava comida, senão o bichinho morria. Uma Amigude, Tamagotchi, é isso aí. Tamagotchi. É, teve uma época que tinha isso aí. Agora tem bebê reborn, né? A Bianca, pedi para ele ajustar um material e ele disse que disponibilizou um link e o link não funciona. Isso direto. Ah, eu vou falar sobre isso. O link tem que testar sempre. Mas vamos voltar aqui. Então, para redigir relatórios e documentos é ótimo. Para criar planos de projeto é ótimo. Para gerar produzir documentos ajuda muito. Resolução de problemas criativos. Então, ele é muito útil na hora de você criar alguma coisa nova, uma coisa inovadora. Análise de dados e relatórios preditivos. Para geração de materiais de treinamento. Também falei para vocês, estou usando bastante. A Amanda falando, minha filha, vai apanhar no intervalo. Não tem intervalo hoje, vai ser depois da aula. Vou tomar uma surra hoje, gente. As duas estão acompanhando a aula, acho. Automatização de comunicados e e-mails. Também falei para vocês. E não só na questão de redigir o e-mail para você.
ser educado com a pessoa, para ser respeitoso, para usar uma redação adequada, mais eficaz, mas também de automatizar mesmo. Você pode criar agentes para ir respondendo automático para você. A gente percebe que tem alguns que já estão usando, né? A elaboração de atas de reunião. Se eu brinco com o pessoal nos últimos cursos que eu dei de inteligência artificial, se eu pegar algum ex-aluno meu de curso de inteligência artificial fazendo ata de reunião na mão, eu contrato um capanga e mando matar. Sem violência, tá, gente? É só para acordar o pessoal na aula da noite. Eu não sou um cara violento, mas brincadeira à parte, por quê? Porque a gente tem N ferramentas que fazem isso hoje. Se eu quiser aqui no final desse Zoom aqui hoje pedir pro Zoom fazer uma ata para mim, ele faz uma ata da gravação aqui com tudo, com pontos, com pendências que ficaram, quem é o responsável, se foi combinado uma data. Inclusive dá para integrar, né, com outras ferramentas, dependendo do ambiente que você está usando. Ou seja, ele é um assistente especializado em qualquer área ou tema, ou mesmo um time de especialistas, como eu falei para vocês. Ó, o pessoal está falando, usar a IA para antes de reuniões do projeto foi libertador, sem dúvida. Aquela história que você chega na reunião, no final, no começo, fala quem é voluntário para fazer a ata? Houve um tempo que eu era jovem, que eu gostava de escrever, que eu era voluntário para fazer ata. Já faz muito tempo que eu não sou mais voluntário para isso. Ó, o Assírio está indicando um aí também. Ó. Usa o Fireflies. Muita gente fala que é excelente essa ferramenta, Cílio. Muito bem. Vamos lá. O que você precisa saber sobre IA? E seus pais nunca lhe contaram. É uma máquina imitando um humano. Ou seja, você é melhor do que uma máquina e sempre será numa série de sentidos. Lógico, tem coisas que ela vai fazer, já faz melhor que a gente. Mas ela nunca vai ter o bom senso, livre-arbítrio. Esses dias eu estava até vendo, eu faço parte de um grupo de uma professora lá do corpo docente do Einstein, que chama Médicos Inovadores, que é a Regiane. Talvez até tenha algum aluno aqui que a conheça. Ela é muito boa na parte de tecnologia, ela está sempre pesquisando, ela pesquisa muito na área de cidades inteligentes. É uma pessoa bastante envolvida com tecnologia. E o pessoal publica muitas coisas lá. Hoje teve uma pessoa do grupo lá, que aparentemente, pelo comentário, é um médico, que ele estava comentando sobre algumas coisas que tem um medo de se. Uma preocupação, na verdade, hoje dentro da área de medicina, de se desumanizar os diagnósticos, por exemplo, os tratamentos, porque esse é o que eu falei. Nós acharmos que a inteligência artificial vai ter sentimento como nós humanos, livre-arbítrio, né? Não dá, pode simular, né, gente? Mas não tem alma, não tem espírito, seja lá o nome que você dá para isso. Então não vai chegar a isso. Outra coisa, ela mente, ela erra. Ela fornece links que não existem, sim. Ela fornece referências bibliográficas que não existem, sim. Ela faz citação de artigos de publicações que não existem, sim. Ela faz citação de jurisprudências que não existem, sim. Teve um advogado que perdeu o emprego aí há uns 2 anos e pouco atrás, porque ele colocou lá, fez com inteligência artificial uma peça de defesa dele, não sei exatamente os termos técnicos. Ainda bem que a minha filha, que é advogada, acho que não está conectada aqui, que ela falou que tinha um outro compromisso hoje. Acho que não, não está. Senão já ia tomar um puxão de orelha. E aí você tem o quê? Você tem as alucinações que a gente chama. Aí a generativa tem o que é chamado tecnicamente de alucinações, porque ela ainda não construiu esse conhecimento todo ainda. E ela acha que está te respondendo uma verdade, mas ela não está. Não é má fé isso. Até porque, né, tecnologia não tem má fé. Mas alguém que programou poderia ter, né? Mas não é o caso, tá? Eu brinco, a analogia que eu tenho feito é que ela é uma pré-adolescente, ou seja, ela quer te ajudar, ela está doida para te ajudar, com muita vontade, mas ela ainda faz bobagem. Então você precisa tomar cuidado. Não pode, em hipótese nenhuma, confiar cegamente na inteligência artificial. Não é algo adequado no uso da IA generativa e qualquer outro tipo de IA, a não ser que seja um sistema autômato muito bem testado. Senão você precisa tomar muito cuidado.
Ela inventa coisas, então. Então, confira sempre o que está sendo informado, se você não domina o assunto. Confira links, conteúdos referenciados, como livros, artigos, qualquer coisa que ela te der referência, tome cuidado. Deixa eu ver aqui. Então, qual é o grau de confiabilidade? Ah, no X. É uma incógnita, Priscila. Você tem que testar e tem que, de alguma forma, validar se aquela informação é. Ah, o grau de confiabilidade, eu vou te responder, para mim hoje é zero. Eu nunca confio, a não ser que eu tenha certeza. É uma coisa que eu vou falar no final. Se eu, por exemplo, tem coisas como especialista em gerenciamento de projetos que eu tenho certeza. Vou te dar um exemplo. Eu estou usando IA para validar os projetos dos nossos alunos de MBA, que são projetos reais. Eu peço para ela fazer uma análise, ela responde super rápido, faz uma série de análises interessantes, coerentes, mas fala outras coisas que eu não concordo. Eu tenho passado esses feedbacks para os alunos, perdão, colocando os meus comentários. Olha, isso aqui não procede. Eu não concordo com isso aqui que a inteligência artificial está sugerindo. Isso aqui está errado. Eu uso e passo do jeito que ela me mandou e ponho os meus comentários do lado para os alunos. Só que eu faço assim: eu primeiro analiso, eu ponho os meus comentários, depois eu submeto para a inteligência artificial. Aí, em cima dos comentários que ela dá, tem algumas coisas que ela complementa daquilo que eu sugeri, que eu apontei, e aí aquilo que eu não concordo, eu também coloco do lado. Por isso que eu falo para vocês que no meu caso eu percebo e eu tenho a plena sensação e confiança de que eu estou me desenvolvendo usando inteligência artificial, porque ela me dá sugestões, ela me faz refletir. Se você usar para se desafiar, você vai se desenvolver, sem dúvida nenhuma. A Lucilena colocou aqui num doc da Google, eu baixei hoje Futuro of A to Z, Perspectivas para Startups 2025. É comentado que a AI multimodal, sem celular ou computador, mais fluida, como será isso? Não sei, tá? Multimodal sem celular ou computador? Você vai ter que ter algum dispositivo para conversar com ela. Você tem hoje, por exemplo, já óculos. Você não assistiu Minority Report com o Tom Cruise, que ele fica lá numa tela assim? Já tem aquilo, né? Faz tempo, aquela tecnologia. Ou seja, você tem uma interface, você tem um computador por trás. Você sempre vai ter um computador por trás, sem celular ou computador. Você está conectado em algum computador de inteligência artificial. Você pode não estar com um notebook ali na tua frente, mas quem está processando a inteligência artificial lá atrás é um computador, né? A Patrícia, ela é mesmo uma assistente, uma excelente assistente, sem dúvida. Vamos lá. Proteção de dados. Sim, a IA pode proteger seus dados desde que você esteja utilizando um ambiente protegido. André, então, o ChatGPT é protegido? Na versão gratuita, não. Nenhum deles é protegido. Então, o que você colocar lá, se você não pode compartilhar essas informações com outras pessoas, é uma informação sigilosa, confidencial, você não deveria, você não poderia, na minha opinião, colocar lá. As ferramentas abertas como ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Manus, que é uma que tem sido muito usada também, o pessoal elogia bastante, etc., não lhe garantem proteção e sigilo de dados, a não ser que sua empresa compre um ambiente protegido. Então, tem empresas hoje que compraram Copilot, compraram um ChatGPT, compraram Gemini e tem um ambiente dela protegido. Aí é o ambiente que é protegido, não é a ferramenta. Ou seja, o pessoal dentro da empresa que utiliza a inteligência artificial tem essa proteção porque a empresa protegeu o ambiente dela. A Bianca. Em uma tarde de reunião que a IA montou, questionei sobre a informação que ela trouxe. Ela me respondeu: Você está certa. Por isso é uma ótima gerente de projetos, pois está. Não falei que ela é puxa-saco, Bianca? Ela está atenta aos detalhes e disse que iria corrigir. Então. Ela é, vou falar, é o Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo. Amado mestre, engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? Perguntei para a inteligência artificial.
como perguntar ao chat GPT. Então, engenharia de prompt é como você pergunta a estrutura do comando ou da orientação ou da solicitação que você faz para a inteligência artificial. Então, eu coloquei lá para ela, eu gostaria que você me desse dicas de como eu devo fazer perguntas inteligentes para aproveitar o máximo da sua ajuda. Eu vou dar uma resumida aqui, tá, gente? Até porque tá pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Seja claro e específico. Então, primeira coisa, forneça contexto, seja objetivo, seja conciso, faça perguntas abertas. Aqui tem uma ideia que é divergir para depois convergir. É uma linha de raciocínio para você utilizar bem a inteligência artificial. Então, se você começar fazendo as suas perguntas mais abertas, você dá a possibilidade de ampliar o conhecimento e buscar conexões de redes neurais, dessas redes neurais, que você não teria acesso se você começasse com uma coisa muito focada, muito fechada. Então, depende muito de onde você quer chegar, né? Onde eu quero chegar? O que que eu preciso? Faça perguntas abertas. Desculpa, gente, eu estou dando umas paradas aqui que está travando minha garganta, mas nós vamos chegar até o fim. Faça pesquisas preliminares. E a última, aqui que eu falei que eu ia comentar aquela hora que eu não quis comentar. Seja educado e respeitoso. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, esses caras estão de sacanagem comigo. Por quê? Porque eu sou profissional de TI há 40 anos, como eu falei para vocês que eu estudo TI. E é um computador que está por trás. Eu conheço um monte de linguagem de programação. Mas, gente, eu não preciso ser educado, respeitoso com o computador, né? Brincadeira. Aí eu comecei a ler um monte de gente. Logo quando eu estava começando a utilizar, um monte de gente falando, não, porque faz diferença você ser educado, você ser respeitoso. Aí eu comecei a testar. Não é que faz diferença? Faz diferença. Por quê? Porque ela foi treinada para imitar um comportamento humano. Então, se você pede com educação, ela te dá respostas melhores. Inclusive, se você entrar na puxação de saco dela, às vezes funciona bem também, né? Muito puxar saco, né? Agora que eu vi que a mensagem da Bianca estava para baixo. Ela puxa o saco mesmo. E se você puxar o saco dela também, é capaz dela te dar uma resposta melhor. Tá? Mas não precisa também exagerar, né? Que aí é aquela história, quem fica puxando muito o saco do chefe pode perder o emprego, né? Depende do comportamento do teu chefe, do que ele gosta. Então não é sempre que funciona. Mas brincadeira à parte, realmente, se você pedir com educação, faz diferença, tá? E aí, então, tem toda uma estrutura para você montar um prompt. Então, uma coisa muito importante, quais são os seus objetivos? Esses dias, num dos meus grupos aí de ex-alunos, teve um que colocou assim, professor, só tem algum prompt? Ela pediu uma coisa muito genérica, muito aberta. Falei, olha, depende da tua necessidade, você já fez o curso comigo. Então, quais são os seus objetivos? Isso é um ponto de partida. Se eu quero tudo, eu não tenho nada. Eu posso não conseguir o que eu quero. A história do que se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho me serve. Então eu preciso saber o que que eu. Por isso que eu primeiro preciso conhecer o que ela pode me proporcionar, para depois eu conseguir usar bem. Deixa eu só fechar aqui os microfones, gente, que tá. Alguém acho que abriu sem querer e tá vazando o som. Eu inibi de todo mundo. Se alguém quiser falar, pede para falar. Abre o microfone. A sequência que você monta o prompt também é importante. Então, às vezes, se você inverter, por quê? Porque é um programa de computador, é um algoritmo. No fundo, aquilo vai virar um programa para converter, para executar no computador e te devolver alguma coisa. Então, às vezes, você invertendo a ordem do que você está pedindo, o que você está orientando a inteligência artificial, faz diferença. O tom respeitoso, já falamos também. Quais são os requisitos técnicos? Ou seja, o que que é específico? Se eu não conheço isso, eu preciso pesquisar a respeito. As- os aspectos pessoais, né, os requisitos pessoais. Lembrando, se você não é especialista, a IA pode ser o especialista, mas você precisa tomar cuidado, porque não dá para confiar cegamente. A clareza do que você está pedindo e lembrar que é uma rede neural, ou seja, dependendo do que já existir conexões, ele vai te responder o que você quer.
Se não tiver ainda estabelecido conexões a respeito daquilo que você está pedindo, você não vai ter a resposta que você esperava. E pode ser que as conexões que estão construídas não sejam as conexões que você precisa. Então eu preciso entender e eu preciso. O que está acontecendo? Agora limpou? Para eu poder construir um bom prompt, um bom comando para o computador. Alerta. Então, se você pretende explorar o melhor da inteligência artificial generativa, você vai ter que dominar a engenharia de prompt. Você tem que entender como pedir. Se eu pedir errado, eu vou receber errado, eu vou receber diferente daquilo que eu preciso. Então, preciso aprender a perguntar. Naquele filme Eu, Robô, tem uma cena que a primeira vez que eu assisti o filme eu não entendi o que era aquilo, e agora que eu comecei a estudar já há uns 2 anos e meio, mais ou menos, inteligência artificial generativa, eu entendi aquela cena que é o Will Smith perguntando para o holograma do criador da inteligência artificial, fazendo uma pergunta para ela. Não vou falar qual é a pergunta, porque eu vou dar spoiler para quem não viu o filme ainda. Aí ele faz uma pergunta e a IA generativa representada através daquele holograma da pessoa que criou lá o conhecimento e a ferramenta fala: não, você não está me perguntando da maneira adequada. Aquilo é engenharia de prompt. A própria IA está dizendo para ele: olha, você está perguntando errado, eu não consigo te dar a resposta que você quer desse jeito que você está perguntando. É exatamente isso. Eu preciso aprender a perguntar para conseguir ter o resultado que eu quero. Então corremos o risco de construção de realidades, né? Se só algumas informações são transmitidas, sim, corremos o risco, sem dúvida. Né? Você corre o risco de alguém manipular o ambiente de inteligência artificial também? Corre. Eu costumo falar o seguinte: o problema não é a ferramenta, é a índole, é o caráter, são os valores de quem está usando. A humanidade não criou arma de fogo para matar o próximo. Talvez tenha sido para caçar ou para se proteger. O ser humano não criou faca para matar o próximo. Criou para cortar os alimentos. Agora, como as pessoas utilizam essas ferramentas é que faz a diferença, né? Então, o problema não é a inteligência artificial. O problema são as inteligências humanas que estão usando a inteligência artificial. Esse é o nosso ponto de preocupação, no meu ponto de vista. Como é que funciona especificamente o chat GPT? E aí a gente pode abrir para todas essas IAs generativas que têm o mesmo tipo de conceito, que a gente já falou. Então perguntei para ele, o que que é o chat GPT, ou seria o que que é? Ele é um modelo, né? Tá aqui, ó, desculpa, eu apertei sem querer. Tá escrito aqui, ó, GPT. Opa, peraí que ele perdeu aqui a canetinha, preciso puxar de novo. Agora foi. Tá aqui, ó. Generative Pre-trained Transformer. Ou seja, é um transformador pré-treinado que gera conteúdos, gera informações. É isso que significa o GPT. Então, qualquer uma dessas ferramentas é um GPT. O chat GPT tem GPT no nome. Então, quando a gente fala o GPT, muita gente se referencia ao chat GPT. Mas o conceito de GPT é um conceito mais amplo, que é justamente esse tipo de estrutura de ambiente onde a gente tem lá o conhecimento para produzir, para gerar conteúdos, entre outras coisas. Então, você pode perguntar para ele. É interessante que eu perguntei para o próprio chat GPT e perguntei também para outras ferramentas o que que era ele, né? E lógico que ele falou super bem dele mesmo. Falou que era muito bom, falou um monte de. Aí eu perguntei quais que eram as coisas que ele podia ser melhor. Ele também me respondeu. Só que aí, quando eu perguntei para os outros o que que ele poderia ser melhor, eles foram mais exigentes, lógico, e vice-versa, né? Eu costumo fazer esse tipo de teste assim também para ver o que tipo de respostas diferentes eu tenho de cada um deles. Aí dentro do ambiente a gente tem aplicações. Então o que que são aplicações? São construções de GPTs, de engenharia de prompt, que as pessoas deixam prontas para você disponibilizar, para você poder utilizar, algumas gratuitamente, algumas pagando. Deixa eu mostrar onde fica isso no ambiente do chat GPT. Tá aqui, ó. Então aqui, se você abrir aqui a aba do lado, aqui você tem GPTs.
tá? Esse aqui é o ChatGPT. Aqui eu estou com ele aberto no navegador e eu estou com ele aberto no aplicativo também, porque eu tenho um Mac, eu tenho um MacBook, né? E ele tem aplicativo para Mac também. Então aqui é o mesmo ambiente. Então essa aqui, por exemplo, é a pesquisa que eu mostrei para vocês. Aqui eu também tenho, ó, também tenho ferramentas aqui, tenho GPTs aqui também. Então se eu clicar aqui, ele abre uma tela de GPTs para mim, para eu poder explorar. Então se eu vier aqui, por exemplo, colocar Easy Life Canvas Assistant. Tem um monte de gente que está aqui que conhece já uma metodologia que eu criei para gerenciamento de projetos que é gratuita. Eu criei uma aplicação para ajudar a construir o meu Canvas do Easy Life Canvas. Depois eu vou mandar o link para vocês também. Então, se alguém quiser usar minha metodologia e vir aqui, se eu clicar aqui, o que que ele vai fazer? Ele abre um novo chat aqui, uma nova conversa, iniciar o chat. Ele abre uma nova conversa aqui com toda a programação da minha metodologia por trás, um passo a passo. Então, vou fazer as perguntas simples. Vou te fazer perguntas bem simples, no final você terá um documento incrível, tal. Ó, perfeito. Mostrou as imagens aqui, agora um passo zero. Quais são os objetivos do seu projeto? E assim por diante, tá? Depois eu mando o link para vocês testarem. Assim como esse, eu vou lá no outro para mostrar para vocês que é a mesma coisa. Tem vários outros GPTs aqui. Se eu quiser, por exemplo, pesquisar sobre projeto, que talvez seja a coisa que eu mais pesquiso, né? Ele tem uma série de aplicações aqui, ou seja, ele vai criar uma conversa para mim, já, entre aspas, pré-programada. E detalhe, você consegue criar o seu GPTs. Então tem aqui, ó, perdão, meu GPTs, tá vendo? Então se eu ver aqui meus GPTs, por enquanto eu criei só esse, tá? Comecei a fazer um teste aqui, mas eu posso vir aqui criar um GPT novo, programar, montar para disponibilizar. Posso disponibilizar somente para quem tem o link, ou seja, eu posso criar um GPT para uso dentro da minha empresa. Vou criando uma biblioteca de GPTs para a gente poder usar. Ah, quando a gente for fazer tal coisa aqui do nosso dia a dia, você cria lá um GPT e você vai chamando ele toda vez que você precisar. Ou seja, ele está pronto para ser utilizado, já com os critérios que você definiu, da maneira como você pediu para ele se comportar. O detalhe aqui por trás, ele está usando toda a inteligência do chat GPT. Então você está usando o ambiente de uma maneira customizada. Uma outra coisa, vocês viram que o meu sempre responde fazendo uma explicação. Por quê? Porque aqui no personalizar chat GPT aqui do lado, ó, eu cliquei em cima da minha carinha aqui, personalizar chat GPT. Eu tenho aqui o meu nome, tal, o que que eu faço, que característica o ChatGPT deve ter. Olha esse comecinho aqui. Sempre que eu pedir para explicar sobre algum tema, haja como o melhor professor do mundo. Seu objetivo é ensinar conceitos complicados a alunos com dificuldades de aprendizagem de maneira inovadora e totalmente compreensível. Então, provavelmente, se algum de vocês fizer exatamente o mesmo prompt que eu executo no meu, ele não vai dar a mesma resposta, porque o meu está direcionado para responder assim. Ah, André, e se você quiser mudar isso, eu venho aqui e desabilito. Habilito ou desabilito. Quando eu for criar um chat, uma conversa nova, ele vai utilizar ou não essa programação. Outra coisa, eu posso deixar vários tipos de características gravadas em algum lugar e vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, copio aqui dentro, ativo, crio um chat, pesquiso, faço o que eu quiser, desativo, ponho outro. Você pode usar como você quiser, né? Então tem aqui as características. Algo mais que o ChatGPT deveria saber sobre você? Eu dei mais algumas informações sobre a minha pessoa aqui. Então você consegue personalizar também o seu ambiente de acordo com aquilo que você quer, de acordo com os resultados que você quer que ele te dê. Muito bem, deixa eu ver onde é que tá, tá aqui. Então isso são as aplicações. E hoje tem uma infinidade de aplicações, inclusive que foram sendo substituídas pelo próprio ChatGPT, porque ele está evoluindo. Deixa eu mostrar uma outra coisa, ó. A gente tem hoje no GPT vários tipos de ambientes. Então, 4O, por exemplo, que é o mais usado, que está na ponta aí, excelente para a maioria das tarefas. Então, se eu quiser, por exemplo, uma reflexão avançada, eu ponho nesse O3.
Eu já fiz, por exemplo, análise de documentos de projetos com esse O3. É espantoso, porque ele percebe coisas assim de inconsistências entre os documentos de um projeto que o 4O não percebe. Em compensação, o 4O para produzir texto é melhor. Tem um outro aqui, ó, o A4 Mini. Ele é mais avançado para reflexão avançada. Então, é o Deep Learning, né? É mais profundo. E o Mini High, que é um excelente em programação e reflexão visual. E tem mais modelos aqui, ó. Tem um 4.5 que é experimental, tem um 4.1, ótimo para análise e programação rápida, e o 4.1 Mini, que é mais rápido para tarefas do dia a dia. Então, além disso, tem vários ambientes diferentes que você pode utilizar de acordo com a tua necessidade, e aí você pode ir testando também esses diversos ambientes. Muito bem, aplicações. Passos para você adotar a IA. Estamos na reta final já. Primeiro, entenda como ela funciona e como pode te ajudar. Segundo, defina quais são os seus objetivos em relação ao uso da IA com base no que você conhece sobre ela. Então, primeiro eu preciso conhecer. Porque se eu não conhecer, não souber, por exemplo, o conceito geral, dei uma pincelada para vocês aqui hoje. Se você não conhecer bem o conceito geral, não aprender engenharia de prompt, um pouco que seja, e não entender quais são as qualidades e as limitações daquela ferramenta que você está utilizando, você não vai conseguir o melhor resultado. Então não existe Shazam, não existe mágica que eu falo assim, ah, a partir de hoje eu vou usar a inteligência artificial e todos os meus problemas acabaram. As organizações Tabajara garantem que eu vou resolver todos os meus problemas e de uma forma rápida e confiável. Não existe isso. Não tem fórmula mágica. Terceiro, explore diferentes ferramentas para ver qual lhe atende melhor em cada finalidade. Tinha antecipado um pouquinho isso. E quarto, pesquise e continue aprendendo sempre. A evolução e o aprendizado são contínuos. Você precisa até tomar cuidado para não entrar em paranoia de que, não vou conseguir acompanhar tudo isso. Não vai conseguir acompanhar mesmo. Não vai. Eu estou estudando todo dia inteligência artificial. Vira e mexe, tem um aluno que aparece com alguma coisa que eu nunca vi. Por exemplo, aconteceu aqui hoje. Alguém comentou aqui para trás, ó. Onde é que foi aqui? Deixa eu achar. Olha lá. Num documento do Google que baixei hoje, né? A Luciana estava me testando. Ela quer que eu acompanhe tudo que está acontecendo. No... Brincadeira, né, Lucilena? Mas, de repente eu poderia conhecer. Na perspectiva de startup, comentado a IA multimodal, sem celular e sem computador. Tem realmente esses comentários, né? Como é que será isso? Vai ter várias formas, né? Você vai ter, por exemplo, a Google já tem esse óculos que você enxerga uma tela de computador e você trabalha aqui como se tivesse alguma coisa na tua frente. Mas na verdade você tem um computador, né? Está aqui conectado no teu óculos que tem alguma coisa transmitindo ali. Você só não está, como eu disse, com um notebook, com um computador na tua frente ali. Mas você está usando um computador. Multimodal porque é uma outra forma de trabalhar com ele, né? Algumas estratégias que você pode utilizar. Primeiro, pessoal. O que no seu cotidiano pode ser melhorado ou facilitado com o uso de IA? Então, um passo de cada vez, né? Então, eu posso organizar uma viagem, posso ajudar aqui a elaborar um documento, a interpretar um texto. Eu já usei, por exemplo, IA para me ajudar a interpretar filme. Eu não consegui entender direito a mensagem. Aquela série. Uma das coisas que eu usei, a série que teve aí sobre o adolescente, alguma coisa assim no Netflix esses dias, fez um maior sucesso. Teve coisas ali que eu não consegui compreender bem no filme, por não conhecer o tema, tal, com profundidade. Eu pedi para o ChatGPT analisar para mim. Ele fez algumas análises bem interessantes. Profissional, o que no seu ambiente de trabalho tem a lhe oferecer? Então, eu tenho uma plataforma Microsoft disponível para mim com todos os recursos. A empresa direciona para eu usar Copilot? Usa. Para que você vai inventar? Pode usar outro para melhorar. Mas se você tem disponível, tá ali, e você, por exemplo, tem ou não tem a liberdade para adotar, que é o próximo item aqui, é outro ponto importante. A empresa deixa você utilizar outros? Tem empresas que não deixam usar IA hoje. Tá ficando para trás em relação à concorrência. Certeza. A concorrência está ganhando um espaço que ela não está conseguindo acompanhar. O que você pode propor de diferente? Então, você tem espaço para propor alguma coisa diferente?
Isso vai limitar ou não as sugestões que você pode dar. E o aprendizado pode ser tanto pessoal quanto profissional. Ela, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, pode ser um excelente professor, além de um excelente assistente pessoal. Eu criei uma dinâmica, um workshop, simulando uma pandemia para os meus alunos do MBA, com o uso de inteligência artificial. São 10 projetos simulando uma nova pandemia. Ah, André, mas você confiou nela cegamente? Não. Pedi para dois médicos validarem, para dois colegas gerentes de projeto validarem, além da minha validação pessoal. Mas eu não teria conseguido fazer aquilo no tempo que eu fiz, e talvez em tempo nenhum, com a qualidade que eu consegui produzir sem a inteligência artificial me ajudando. Certeza. Então, ela me ajudou a criar uma série de coisas e a validar uma série de coisas e a aperfeiçoar uma série de coisas que hoje, por exemplo, já faria um pouco diferente. Por quê? Porque eu aprendi mais e ela também aprendeu mais. Estamos evoluindo juntos ali, de mãozinha dada, né? Dicas. Comece pelo simples. Então, a tendência, como eu falei lá no começo, é nós buscarmos o mais sofisticado e o que é mais deslumbrante. Começando no simples, você terá mais tempo para evoluir. Então, por exemplo, deixando de fazer uma ata de reunião, respondendo um e-mail mais rápido, analisando um documento mais rápido com a ajuda da IA. Ela pode te ajudar a analisar contratos, a elaborar contratos, uma série de coisas. Confie desconfiando, sempre, sempre mesmo. Cheque as referências e as respostas, principalmente se você não é especialista no assunto. Então, procura algum especialista para te ajudar. Perdão. Não se torne um preguiçoso. Aproveite a IA para se desenvolver mais, não para fazer o seu trabalho por você. Você vai se tornar um inútil somente se você escolher assim. Se você não quiser se tornar um inútil, você não vai ser um inútil. Você vai se desenvolver. Mais alguns pontos importantes. Sim, ela pode te ajudar, mas você também tem que se esforçar. Se não buscar aprendizado e não se atualizar, você ficará para trás rapidamente. Então também tem que se manter o tempo todo acompanhando. E sim, ainda dá tempo de recuperar. Mas se você demorar muito, pode ser tarde demais. Então mexa esse corpinho e comece agora, ou continue empenhado se você já está fazendo isso. Porque é assustador, gente. É um tsunami. Todo dia aparece coisa nova. Todo dia. Repito, todo dia aparece coisa nova. Você acha que você está dominando alguma coisa e aparece coisas novas. E agora eu vou fazer o teste para a bolsa de 100% do curso que eu tinha prometido. Então nós vamos voltar lá para o. Cadê ele? Está aqui. Para o EduPulses. Eu vou mandar o link de novo aqui para vocês, só tem dois que ficaram conectados. Deixa eu ver aqui, alguém mandou mais alguma coisa? Não, acho que não. E vou botar o QR Code aqui também antes, só que eu não vou começar ainda. Esperar bastante gente conectar aqui. Deixa eu ver, tem 33, tira 2 meu 31. Mesmo quem eventualmente já comprou o curso, participe, é gostoso. Além do que, você pode ganhar o dinheiro do teu curso de volta, né? A não ser que você esteja precisando de dinheiro, aí tudo bem. Conecta aí, fiquem a postos. 21, 22. Tem mais umas coisinhas que eu vou falar, viu? Não saiu daí, não. Tô quase acabando. Vamos lá? Vamos lá, vou começar. Pera. Alô? Oi. Tudo bem? Vamos iniciar? Teste para uma bolsa gratuita. Para iniciar, ele deve estar pedindo para vocês se identificarem, não é isso? Coloquem o nome, se quiser usar um pseudônimo.
Ah, ele já identificou. Esperar um pouquinho. Pronto? Todo mundo já está aí? Fique ligado, hein? O tempo também vale. Tem 20 segundos para responder. Então, 7 respostas na ensina o computador a encontrar padrões, 3 na outra, uma na faz a máquina entender e 0 permite que o computador enxergue e interprete imagens ou vídeos. Então, primeiro lugar o Cristiano, segundo o Ariel e terceiro a Elaine. Vamos lá, vamos para a próxima. Dá para recuperar ainda. Próxima pergunta. São 5 perguntas. Que é IA generativa? Putz, Paula, não consigo voltar. Mais respostas na última. É como ensinar um computador a pensar e resolver problemas com um ser humano. Muito bem. Vamos ver o nosso ranking. Tiago Boas, primeiro lugar, 114 pontos. Cristiane e Acílio. Vamos lá? Sem desistir, hein? De repente, alguém que está na frente erra alguma aí. Quando se trata de inteligência artificial, 20. Eu preciso sempre checar as respostas e links que ela fornece, a não ser que eu tenha certeza da resposta. Só teve uma resposta diferente. Posso alimentar dados confidenciais, pois o ambiente é sempre confiável. Não é, né? Só se a empresa comprou um ambiente confiável. Vamos ver o ranking. Thiago continua em primeiro, Cristiano, Ângel e Acílio. Vamos lá. Próxima. O que é engenharia de prompt? Uma forma de se comunicar com a IA para orientá-la sobre o que se espera dela. Todo mundo acertou. Muito bem. Agora vamos ver quem foi mais rápido. Tiago continua em primeiro. Tiago tá craque, hein? Cristiano em segundo, Elane em terceiro, Ciro em quarto. Não mudou nosso ranking. Vamos lá. Qual a melhor forma de IA para atender as minhas necessidades? Ferramenta de IA para atender minhas necessidades. 23. Muito bem. Depende das minhas necessidades. Todo mundo acertou. Parabéns. E atenção, vamos ver o ranking. Terceiro lugar, houve um empate.
Ah, não, é a Elaine. Eu sei que eram várias pessoas. A Elaine em terceiro, Cristiano em segundo e o Thiago em primeiro. Thiago, parabéns. Entre em contato comigo depois para me passar seus dados para eu formalizar a tua matrícula. Uma salva de palmas, pessoal, para o Thiago. Mandou bem, hein? 355 pontos. Muito bom. Vamos lá. Reta final. Aqui então tem o. Para quem quiser aproveitar, eu coloquei até 1 hora da manhã, tá? De amanhã. Master 20. O link. Eu vou passar o link para vocês agora e vou mostrar na página como é que faz. Quem quiser comprar o curso, vai começar amanhã, primeira aula. Cadê? Eu entrei na página errada. Tinha deixado aberto aqui. Onde é que tá? Ah, não, tá aqui. Coloquei aqui, ó. É essa página aqui, ó, tá? Então vou passar o link aqui para vocês, mas só que esse link tá muito grande, gente. Tem alguma coisa errada. Aqui é o ambiente para mostrar para vocês, já está preparado. Tá, aqui tem as datas, são 6 aulas de 3 horas a partir de amanhã, das 19h15 às 22h15. O calendário é mês passado de propósito, para dar tempo de fazer as atividades. Esse link aqui tá meio estranho, não estou entendendo, mas eu vou tentar passar assim mesmo para vocês. Ah, não, que esse aqui é o de pagamento, peraí. Que é para mostrar. Ah, bom, é esse aqui. Vou entrar aqui e eu vou mostrar como é que põe o código lá. Peraí, só um pouquinho. Tá aqui. Aí vocês fazem o seguinte, entrando aqui, vai para o carrinho. E para o carrinho, aí coloca aqui no cupom. Ó. Tem o cupom de desconto. Se puser aqui Master 20 aplicar, ele vai tirar 20% do preço aqui, 397,60 à vista. Voltando lá. Cadê? Últimos comentários. Então, aqui o ambiente já mostrei para vocês. Lá no grupo de WhatsApp, só para ter uma ideia para vocês, alguns dos prompts que a gente vai começar a fazer, algumas coisas têm a ver com essas atividades que a gente fez aí no grupo. Tá? Eu vou passar vários prompts assim para vocês, nós vamos testar várias ferramentas durante o curso. E vai ter uma página de recursos extras também que vai ser disponibilizado lá no treinamento. Conclusão. Inteligência artificial é inevitável. Ela já faz parte da sua vida, como a gente viu, mesmo que você não queira. Aprender como utilizá-la como sua assistente é essencial para você, para que você não se torne refém da falta de conhecimento, seja em relação a ela ou aos demais seres humanos que vão estar se desenvolvendo. Obrigado, Regina. E aqui, espera só um pouquinho, um agradecimento ao site da minha empresa. Alguém quiser, depois eu vou passar o link também da metodologia da Easy Life, para quem quiser usar, que está lá na minha página, vou passar lá no grupo. Se alguém não tiver lá no grupo, obrigado, Acílio. E para quem não conhece ainda o meu slogan é: se você não consegue resolver sozinho, peça ajuda para o gordinho. Se eu puder ajudar, vou ajudar com o maior prazer. Maria Helena tem meus livros. É, você é uma fã inveterada. Muito obrigado, querida. Obrigado, gente. Obrigado, Silvia. Obrigado, Fernando, Rodrigo, obrigado, Josi, obrigado. A Silvia também tem meu livro, meus livros. Muito obrigado, gente. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Se eu puder ajudar em alguma coisa, me chamem aí nas redes sociais, no WhatsApp, onde for. Ajudarei com o maior prazer. Valeu. Um grande Ô, abraço. André, obrigado aí, até André. amanhã. Até amanhã. Sucesso para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo. Muito bom. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Até. Boa noite, até. Boa Boa noite. noite, pessoal.